Programa ricardo-olandini.net. Alô, amigos, estamos de volta com o programa ricardo-orlandini.net, ainda naquela época da pandemia do coronavírus. Eu acho que agora é na época eterna das pandemias, porque o mundo mudou. O mundo é outro mundo e, sem vacina, estamos nesta forever. Dr. Paulo Eduardo Foster, tudo bem, Paulo? Tudo bem, Ricardo? Mais uma vez conversando aqui no nosso programa, e eu queria retomar um tema que nós deixamos, nós ia ver o que ia acontecer, né? A pandemia e o direito. Tá? Eu quero que, num determinado momento, fale uma questão das gestantes, aí, que teve uma legislação aí que prejudicou, ajudou ou não ajudou as gestantes, né? Mas eu queria que tu falasse um pouquinho dessa questão do direito e a pandemia, porque agora os tribunais, desculpem, né, estão devagar, quase parando, né? Tanto os federais quanto os estaduais, tudo está devagar, quase parando. Invadiram tribunais, teve questão de hacker invadindo tribunais, que eles negam, mas tá tudo, os prazos todos se foram, as pessoas e os advogados que acharam que, bom, agora com atendimento remoto a coisa vai ser mais ágil, ficou pior. Tá? O que está havendo na justiça e a pandemia, doutor Paulo Eduardo Foster? Boa noite, Ricardo. É um prazer estar de volta aqui no teu programa. Realmente, esse tema da pandemia e do direito ele é recorrente, né? Infelizmente recorrente, porque nós não conseguimos olhar a pandemia pelo retrovisor, pelo menos não toda ela. Ela insiste em invadir o nosso dia a dia, nosso trabalho, né? Nossos planos. Mas tu expuseste bem, eu acho que o Poder Judiciário, os jurisdicionados e os advogados e clientes, né, todos que precisam da justiça, estão sentindo na pele aí os efeitos não só da pandemia, mas também como outros episódios lamentáveis, aí como, por exemplo, há pouco tempo atrás, a invasão do site do TJ por hackers, né? Não é totalmente, assim, eles não concordam totalmente com isso, né? Não declaram abertamente como o que ocorreu, mas o que se diz é isso mesmo. Ter sido um hacker que capturou aí diversas informações e tornou o sistema muito lento e inacessível durante alguns dias, né? Paralisando processos e advogados e partes que dependem muitas vezes, né, daquele alvará que está por sair, né? Se viram aí desesperados, né, na sua subsistência porque não parou, né? Trancou, a justiça trancou, né? E não só essa questão dos hackers, mas também de que a máquina judiciária que já estava bastante sobrecarregada, né? Teve algumas baixas aí com servidores não podendo trabalhar, outros trabalhando remotamente, mas não funcionando tão bem assim, audiências deixaram de ser realizadas, né? Centenas, né? Que são milhares de audiências que não foram realizadas. Então, o prejuízo foi enorme para a classe dos advogados e para o destinatário final aí dos nossos serviços, que são nossos clientes, né? Muitas pessoas ficaram a ver navios com essa situação toda que ainda insiste em invadir aí a nossa rotina, né? A nossa rotina, qualquer que seja, né? A profissional, a de lazer, planos de férias, tudo fica adiado ou fica prejudicado, né? Em função da pandemia. É lamentável. É muito, muito triste tudo isso. Mas, né, a minha impressão, pelo menos, é que estamos no terço final de tudo isso, né? Em que pese ouçamos aí algumas coisas com relação à Rússia, que haveria aí um novo movimento de contágio, né? Mas a sensação que eu tenho é que estamos aí no final com muita gente vacinada, né? E caminhando aí para um desfecho disso tudo. De certa forma, vamos ter que conviver com esse vírus, né? Ouvi já muitos médicos, muitas declarações aí da área da saúde, dando conta de que passaríamos de pandemia para endemia, né? Vamos ter que conviver com o vírus aí por
por um bom tempo, né? Mas esperamos que não com aquelas medidas restritivas, né, de lockdowns e fechamento total do comércio. Acho que isso não tem mais lugar, né? Nos dias de hoje não podemos mais se conviver com elas. Abstraindo questões ideológicas e políticas, né? Algumas medidas de lockdown tomadas foram absurdas, beiraram o absurdo. O fato, a verdade verdadeira, né, Dr. Paulo, é que nós vamos ter que conviver com uma nova vida. Máscara, álcool gel, higienização, outros hábitos de comportamentais e até alimentares, né? Porque quem imaginava há 5 anos atrás, há 2 anos atrás, que tu ias no supermercado, chegar com um saquinho de supermercado, deixar na pia, passar álcool, lavar tudo antes de botar na geladeira, antes de consumir legumes. Se eu dissesse isso para ti há 2 anos atrás, o que tu dizia para mim, doutor Paulo? Ficção científica, né, Ricardo? Eu ia dizer que tu poderias se tornar um roteirista de ficção científica, né? Realmente passamos aí períodos muito, assim, penosos, né? Nessa questão da higiene, ter que higienizar tudo que entra dentro de casa, né? Para deixar o vírus do lado de fora, né? E mesmo assim, muitas pessoas que são das minhas relações, aí, amigos, relataram que não sabem como pegaram, porque faziam tanto quanto eu, graças a Deus eu não tive ainda o Covid, né? Mas essas pessoas contraíram, e pessoas que se cuidaram muito, com máscara, com muita higiene, né? Com afastamento, lavando tudo que vinha do super, como tu referiste, mas realmente não conseguiram escapar, né, do contágio. Então é um desafio enorme, né, que nós tivemos e ainda vamos ter por algum tempo. Sem dúvida nenhuma, e assim, ó, a gente não pode dar chance para o azar, porque de onde veio? A gente não sabe. Tá? Eu continuo diariamente fazendo a minha caminhada, eu e a minha esposa. Vamos lá, eu vejo a grande maioria das pessoas sem máscara, até os médicos, não, esse ambiente aberto, coisa e tal. Eu vou com a minha máscarazinha ali, quando está chegando alguém, eu boto a máscara na cara ali, deixo passar e tá aí, respiro de novo, vou caminhando. Mas nós vamos ter que conviver com isso aí. Ambientes fechados, elevador, eu não sei o que é subir em elevador. Tem 5 andares para subir. Vou a pé. O que eu vou fazer? Tá. Tem lá um consultório que eu vou num médico, que eles têm lá, sobe 2 no elevador. Cabe 10 pessoas. Sobe 2. É uma clínica. 2, depois mais 2, depois mais 2. E é o jeito. Nós vamos ter que nos cuidar, porque mudou tudo. Imagina só os tribunais, aquele monte de gente, audiências. Como é que tu vai fazer? Como é que funciona? Né? Todo aquele aparato que se monta em torno dos juízes, dos advogados, dos assistentes ali. Como é que vai fazer um tribunal de júri? Faz favor. É complicado, né? Mas a vida tecnológica permitiu algumas coisas. Eu queria que tu contasse um pouquinho desse dia a dia de audiências virtuais. Tem funcionado bem isso aí, doutor Paulo? Tem funcionado razoavelmente bem, Ricardo, razoavelmente bem. Claro que feitos muito complexos, certamente ficam bastante prejudicados em função da videoconferência, né, da audiência por videoconferência. Mas questões singelas, que são a grande maioria, né, saber se a pessoa teve lá, por exemplo, dentro da área do direito do trabalho, né, se a pessoa teve insalubridade, não teve insalubridade, se teve, como é que era a jornada de trabalho, são questões mais simples, mas que, mesmo simples ou complexas, né, existe só um ponto que é prejudicial, né, no meu entender, que é a falta do olho no olho.
O juiz está interrogando uma testemunha e o juiz ele tem experiência naquilo que ele está fazendo, mas a experiência dele é calcada no presencial, né, nos trejeitos da testemunha, se ela está tremendo a perna, se ela está suando as mãos, né, se ela tem apresenta algum sinal de que realmente possa estar faltando com a verdade. Né? E isso na videoconferência fica totalmente prejudicado. Né? O juiz perde essa impressão, né? Essa possibilidade de conseguir flagrar esses pequenos detalhes que podem fazer cair por terra um depoimento, né? Ou manter o depoimento, né? Já que esses detalhes não estão sendo percebidos. Já tive casos aí em que a testemunha falava, né? E eu como advogado sabia que ela estava faltando com a verdade, né? Mas o juiz não tem esse alcance, né? Naquele momento ali ele não tinha alcance, para cabe ao advogado, né, fazer perguntas que vão encurralando essa testemunha, mas dificulta um pouco nesse sentido, né? E tem outras questões também que me parecem um pouco prejudiciais, que são, por exemplo, a produção de uma prova pericial, né? Dentro do direito do trabalho, por exemplo, como eu referi ali à insalubridade, existe a perícia por videoconferência. Então, o perito, as partes, né, e ali os representantes, né, de empregador e empregado, né, o empregado em si, o representante do empregador, se reúnem por videoconferência, assim como nós estamos aqui agora, e o reclamante diz, eu fazia isso, isso e aquilo, né, eu mexia em lixo, eu mexia com água, ficava, né, com os pés dentro d'água, né, passava muito frio, tinha um ruído enorme no ambiente de trabalho. Mas e o perito? Onde é que está o perito? O perito está em casa, né, através de uma câmera, ouvindo o que o reclamante está falando. Claro que ele ouve depois o empregador diz, não, ela não molhava os pés, né, ela ou ele, não havia ruído no ambiente de trabalho, mas como que o perito vai ter essa noção de que onde está a verdade? Né? Ele precisa fazer uma perícia no local, né? No próprio local de trabalho da pessoa. E então isso acho que fica aí um déficit de confiabilidade, né? E os peritos não estão fazendo presencialmente essas perícias, doutor? Só se a perícia anda muito mal. Né? E na maioria das vezes eles se dão por satisfeitos. Eles entrevistam o reclamante, falam com o empregador, e aí faz ali né, as anotações que eles acham pertinentes e elaboram um laudo pericial. Eu acho que não sai um laudo tão fidedigno assim, né, tão confiável quanto aquele produzido com o perito periciando efetivamente as instalações de trabalho da pessoa, né, para saber se a iluminação é adequada, se a temperatura é adequada, se há ruído efetivamente, se é um ambiente sujo, limpo, arejado. São tantas as possibilidades, né, o que há de ser averiguado, que eu acho que se perde muito com a perícia por videoconferência. E, de outro lado, como tu falaste, nós falávamos antes da questão da morosidade, se essa perícia necessita, então, que seja presencial, aí ela vai para o final da fila, né? Ela entra na fila e aí sim tem que ter muita paciência para esperar a realização dela, porque não há como, pelo menos até agora, não havia como realizar isso presencialmente. Né? Então, os juízes mesmo estavam preferindo fazer isso por videoconferência. Mas eu creio que isso possa estar na reta final aí de não realização, né, da presencial. Imagino que isso vai mudar, inclusive as audiências, eu acho que em 2022 o panorama vai ser outro. Né? Pelo menos eu não sei se é a minha esperança ou se é o que efetivamente acontecerá. Né? Doutor Paulo, é a esperança de todos nós, mas será que vai acontecer? Será que outras variantes desse bicho terrível não vão surgir? O fato é aquilo que a gente falou, os nossos hábitos mudaram, já estamos indo para a terceira dose de vacina, já com uma coisa consolidada que teremos que tomar, mas assim, não é a terceira dose,
eu acho que vai virar que nem a gripe. Se toma 1, 2 vezes por ano uma vacina contra o Covid do momento. Eu já digo assim, o novo Covid, o que tiver aí, né, com a variante que ele tiver, como é na gripe, que a gente toma todos os anos uma Sim, vacina. a influenza é exatamente assim, né? A influenza, essa vacina contra a gripe que nós tomamos todos os anos, ela pega a cepa ali o último grito, digamos assim, do vírus, né? E a vacina é elaborada a partir dali, né? Não é a mesma do ano passado, que não vai ser a mesma do ano que vem, e assim por diante. Nós também provavelmente vai entrar no calendário vacinal, né? A vacina contra a Covid vai entrar no calendário vacinal, nós vamos ter que nos vacinar anualmente ou semestralmente, né? Acho que é muito provável isso. E aí nós pensamos, né? Tu falaste que a esperança é de que em 2022 tenhamos um outro panorama, e aí eu me pergunto pelo menos, né? E o Carnaval do Rio de Janeiro desse ano? Ele vai ser realizado? Sim, ele vai ser realizado. Mas eu pergunto, qual é o subsídio técnico que existe aí para que o Carnaval aconteça? Né? Na Rússia, né? Alguns países da Europa, Inglaterra, houve aí algum aumento do Covid. Será que, né, não poderíamos deixar esse Carnaval aí para 2022? Né? Temos que fazer agora, esse bem que o Carnaval é 2022, né? Ou 2023, né? Então eu acho um pouco arriscado esse jeito Rio de Janeiro de ser, né? Essa coisa, né? Vamos lá e tal, vamos fazer. Esse jeito Brasil de ser, né? Que faz favor, doutor Paulo Eduardo, é o jeito Brasil de ser. Mas nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no programa ricardoorlandini.net, que você assiste no BATV, canais 20, 520 da NET RS, Vale dos Sinos, Uruguaiana, o 26526, nas nossas redes sociais do Facebook e YouTube e pelo streaming do BATV Mundo Afora. Nós já voltamos. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa. Eu sou o Rogério da Rogério.pizza. Sabe por que eu faço pizza? Porque eu adoro fazer pizza, eu amo fazer pizza. Fazer pizza pra mim é louco de bom. Teleentrega 0800 321. Rogério.pizza. Estamos de volta com o programa ricardoorlandini.net, conversando com o Dr. Paulo Eduardo Foster, que está nos falando, nós já conversamos em outra oportunidade, sobre a pandemia e o direito, né? O que mudou, né? Os aluguéis comerciais, a questão das relações do trabalho, né? O trabalho em casa, o home office, como é que funciona, né? Eu queria que o senhor passasse rapidamente essas questões de home office, etc. e tal, e a pandemia, e daí falasse de uma questão que pontua bastante, que é a questão das grávidas na pandemia. Elas querendo trabalhar, o patrão não querendo deixar, daí vem uma lei que não pode, daí pode, não pode. Como é que é? Como é que estão essas questões trabalhistas, doutor Paulo? Perfeito. Essas questões, elas tiveram algumas alterações, né? Especialmente no que se refere às gestantes. Né? Em primeiro lugar, tu falaste do home office. Né? O home office salvou muita gente, né? Salvou o emprego de muita gente, a tecnologia possibilitou que as pessoas continuassem trabalhando, mas uma grande massa, né, de trabalhadores não existe home office, né? São trabalhadores aí informais e pessoas que não o trabalho, a característica do trabalho delas não condiz com o home office, né? Não combina uma coisa com a outra. Mas ali em maio de 2021, nós tivemos aí uma lei, a 14.151, que foi uma lei que veio para beneficiar as gestantes, né? Pelo menos a intenção da lei era essa. O que a lei dizia? Que a gestante deveria ficar em casa. Era obrigatório que o trabalho dela fosse
de casa, fosse teletrabalho ou home office. Né? E se ela não pudesse, por exemplo, uma auxiliar de serviços gerais, vamos pegar esse exemplo, né? que fizesse lá um trabalho de limpeza, né? Desde que não tivesse insalubridade, porque a gestante não pode se expor a nada insalubre, né? A trabalho insalubre. Mas digamos que tivesse um trabalho que é essencialmente presencial. Ela poderia ir e trabalhar mesmo assim, né? Mesmo que o médico a liberasse? Não, não poderia. Então, essa lei que ainda está em vigor agora, ela impedia a gestante de ir trabalhar presencialmente. Até tivemos aí muitas consultas na área de empreendedores, empregadores, e infelizmente tivemos que dizer, não, a gestante tem que ficar em casa, né? A lei a gente obedece, não há como, não há jeitinho nesse caso que vá proteger totalmente o empreendedor de algum problema futuro, né? Mas sempre quando uma lei vem, né, que parece vir para proteger integralmente o direito de alguém, como foi o caso de deixar a gestante em casa, ela trouxe alguns problemas. Ela não se pensava nisso, mas os empregadores tiveram que arcar com esses trabalhadores, né, com os custos desses trabalhadores em casa, sem produzir nada, né, e tiveram que bancar, né, o salário dessas pessoas, mesmo que elas estivessem em casa e não estivessem conseguindo fazer a contraprestação, né, trabalhar né, e ser remuneradas por isso. O que ocorreu agora, nos últimos uns 10 dias atrás, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que flexibiliza a 14.151, possibilitando que as grávidas que estiverem duplamente vacinadas e que, se não estivermos aí no estado de emergência, elas possam ir trabalhar presencialmente. Ou então, que ela não querendo se vacinar, ela assine um termo de responsabilidade, então, possibilitando que ela vá trabalhar presencialmente. E uma última hipótese, né, essa a mais triste, né, digamos assim, é do aborto espontâneo. Então, que havendo aborto espontâneo, essa gestante ela fica 2 semanas afastada, que é o afastamento da CLT, e recebendo então o salário maternidade por essas 2 semanas em que ficar afastada. São essas 3 hipóteses aí que estão sendo ventiladas nesse projeto de lei, que passou já pela aprovação da Câmara e agora tem que passar ainda pelo crivo do Senado. Né? Passando pelo crivo do Senado, então aí é só ir para a sanção presidencial para ter essa flexibilização e essa possibilidade das grávidas trabalharem presencialmente. Mas, doutor Paulo, uma coisa que a gente tem que constatar, e não estou aqui nenhum demérito quanto aos servidores públicos, funcionários públicos, servidores públicos, tem várias categorias de servidores, de funcionários públicos, tem concursados que têm direito, tem outros que trabalham em estatais ou economia mista, que eles são seletistas, eles não têm estabilidade. Quer dizer, a estabilidade é um negócio, para eles, eles acham que tem estabilidade, mas não tem estabilidade. Mesmo eles fazendo uma prova de habilitação, um concurso para entrar em determinadas empresas públicas que pode demitir a qualquer momento, porque ele é seletista. Nós temos aqui no município de Porto Alegre exemplos disso aí, de economia mista, que pode demitir a qualquer momento o cara que fez o concurso, porque ele é seletista. Ele não existe um estatuto que protege ele. Mas esses funcionários públicos, no geral, eu vi outro dia o Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre, dizendo uma coisa, quando ele estava num determinado evento, tentando falar, as pessoas não deixando, ele disse, olha, que bom que vocês podem, a democracia deixa que vocês se manifestem, mas não esqueçam que enquanto vocês estavam em casa recebendo salário, a grande maioria das pessoas, né, que não são funcionários ou servidores públicos, eles tinham que trabalhar de algum jeito. Não é assim. Não é assim. Né? Esse outro lado, abstraindo os servidores públicos que tiveram uma proteção enorme, e ainda tem durante a pandemia, professores públicos, né, que ficaram em casa. Agora, o pessoal da iniciativa privada penou muito, né, o doutor Paulo?
Realmente, Ricardo, essa questão aí da área privada e da área pública, né, é a diferença da água para o vinho, muitas vezes, né? As pessoas da área pública tiveram aí uma proteção muito grande, seguem tendo, né, uma estabilidade muito grande, né, tirando essas, como tu referiste, da cidade de economia mista, mas a da área pública seguiu o seu salário ali integral, né, sem ameaça nenhuma de perder o emprego, né, as pessoas não sentiram praticamente a pandemia, não no bolso, pelo menos, né? Claro que as pessoas, muitos perderam aí ente queridos, tal. Isso não é isso que está em jogo aqui. Mas quem sofreu mesmo no bolso e as relações de trabalho mais atingidas foram as pessoas que laboram na área privada, né? Muito embora aí o governo federal tenha tido a iniciativa, né, legislativa de salvar empregos ali com auxílio emergencial, com a redução da jornada de trabalho, né, com a redução proporcional da jornada de trabalho, com a redução do salário, né, e tantas outras medidas, mesmo assim, muitas pessoas acabaram perdendo o emprego, né, não havia como segurar tanta gente assim, né, e muita gente informal, né, muito trabalhador informal que não havia como, né, as pessoas vão para trabalhar, né, durante o dia com pequenos comércios ali, com a sua barraquinha e tal, não tiveram essa possibilidade, né? E comeram como, se alimentaram como essas pessoas, né? O dia a dia delas. E as empresas também tiveram aí baques violentíssimos aí em conseguir manter o lucro, né? E a geração de emprego, conseguir manter a roda girando, né? Foi realmente um período terrível, né? E que nós ainda vamos ter muito aí um rescaldo desse período, né? Por ainda um bom tempo, porque não vai ser de um dia para a noite que nós vamos conseguir recuperar aí a economia, né? Que restou aí combalida, né? Nesse período de pandemia. Infelizmente, a pandemia deixou aí danos profundos aí no tecido social, que já não era dos mais equânimes, digamos assim, né, no Brasil. Perfeito. Dr. Paulo Eduardo Foster, muito obrigado pela sua participação aqui no programa RicardoOrlandini.net. Prazer foi meu, Ricardo. Um grande abraço e até uma próxima. Este foi o programa RicardoOrlandini.net, que você assiste no BATV, canais 20 e 520 da NetRS, Vale dos Sinos de Uruguaiana, o 26526, nas nossas redes sociais do Facebook e YouTube, e bombando o mundo afora pelo streaming do BATV. Até um próximo programa. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa. Eu sou o Rogério da Rogério.pizza. Sabe por que eu faço pizza? Porque eu adoro fazer pizza, eu amo fazer pizza. Fazer pizza para mim é louco de bom. Teleentrega 0800 321. Rogério.pizza.